desse louvor abençoado, que Deus pode abençoar ainda mais os irmãos, né? E também que Deus me utilize como um canal, não segundo tudo que tinha estudado, mas que também o Senhor consegue me utilizar a fim de poder transmitir algo para a sua vida. Eu creio. Então vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, queremos colocar de novo nas tuas mãos, neste momento de culto abençoado, este momento de palavras também, Senhor. O Senhor sabe tudo que eu tenho no meu coração, que eu estudei para entregar neste momento. Oh, Deus Todo-Poderoso, neste momento, que não seja uma palavra, Senhor Jesus, que eu teria estudado e transmitir simplesmente, mas que o Senhor venha sobre mim e me capacite, a fim, Senhor, que aquilo que eu entregue hoje seja da tua parte, Senhor, com humildade, Senhor Jesus, vem agora com teu Espírito Santo sobre mim e me capacite mais uma vez, Senhor Jesus, a fim que neste momento seja para a tua glória e a tua honra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Então, para iniciar este momento, eu gostaria que os irmãos abrem a Bíblia comigo em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 13. Então, essa mensagem, eu dei o título dessa mensagem é O Plano Divino. Assim, Deus se revela através do seu plano. Então, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, diz a seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição, e matá-lo. Mas dizia, não durante a festa, para que não haja tumulto entre os povos. Ora, estando Jesus em Betania, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, e estando a ele à mesa, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e poderia dar também aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, diz-lhe, por que molestais esta mulher? Ela praticou a boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tende, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade eu vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Amém. Então é um texto um pouquinho longo, mas era para introduzir neste momento que chegou um momento que armazenou um plano para tirar a vida de Jesus. E tendo se reunido, os sacerdotes, os anciãos dos povos, se reuniam no palácio onde tinha um certo homem que era muito poderoso na época, que se chamava Caifás. E lá eles decidiram prender Jesus e fazer uma estratégia neste momento. E nesses momentos também, Jesus estava indo para Betania, na casa de Simão o leproso. Naquele momento se aproximou Maria, a irmã da Marta, de Lázaro,
ela trazia um vaso muito precioso. Diz a Bíblia que era um perfume que era tão precioso que em Marcos 14, 31, eles falam de um vaso que tinha um valor. E o Marcos vai até dizer o valor desse perfume. Esse perfume ele valia 300 denários. 300 denários, se a gente toma em conta que um denário corresponde, na época, a um dia de trabalho, então 300 denários poderia se converte a um ano de trabalho. Então, naquela época, era muito precioso e valia realmente muito dinheiro. E chegou um momento que os discípulos, neste momento, começaram a falar uns com os outros e se indignaram. Por que derramar esse perfume sobre Jesus? Porque poderia também dar aos pobres, realmente. Só que por trás dessa discussão, e era o Judas Iscariote que estava por trás. E o coração dele estava tão amarrado no dinheiro que realmente ele não estava conseguindo enxergar o ato messiânico, o ato de Deus divino que estava que estava acontecendo naquele momento. Ele só pensava no valor daquele dinheiro. E tanto que depois nós vamos ver mais tarde no versículo 14 desse mesmo capítulo que ele vai vender Jesus. Vender Jesus ao sacerdote, aos fariseus. E ele vai vender Jesus por 30 pés, 30 ciclos, ou seja, depende da tradução, de pratas. 30 ciclos de prata. Eu pesquisei para entender qual valia, se a gente poderia comparar com o denário. Poderia ser interessante. E chegou um momento que eu vi em Êxodo 21, 32, que 30 ciclos de prata corresponde a um preço de um escravo. E se a gente queria comparar 30 ciclos de prata em denário, então valia 120 o denário. E realmente nunca iria alcançar o preço daquele perfume que estaria derramado sobre Jesus. Ou seja, antes que Jesus teria vendido por um preço de um escravo, um preço de qualquer um, Jesus já tinha recebido um perfume de alto valor, que não era o preço de um homem, mas que simbolizava um ato profético. Já havia derramado sobre ele um perfume de alto valor, que talvez naquele momento aquela mulher talvez não tinha percebido este valor, porque era tão importante abençoar aquele homem naquele momento, que foi de Deus. Só que os discípulos não conseguiram enxergar. Muitas das vezes eles não conseguiram enxergar e entender as próprias palavras de Jesus. Tem vários exemplos que nós podemos ver também na palavra. Por exemplo, quando Jesus está falando com os discípulos e de repente eles não conseguem entender aquilo que Jesus diz. Por isso que, se a gente for um pouquinho antes desse evangelho, em Mateus 5, 3, só para dar mais um versículo, o oposto da autossuficiência e a profunda humildade de reconhecer a total falência espiritual, me desculpa, é de reconhecer que nós somos pobres, nós somos humildes de espírito. Bendito o homem que é humilde de espírito e que confia no Senhor. Ou seja, bendito os humildes de espírito. Mateus 5:3. Na verdade, para entender e para enxergar as palavras de Cristo, é necessário ser humilde. É necessário parar de confiar em si mesmo e parar de confiar nos nossos próprios pensamentos e confiar simplesmente naquilo que Deus, naquilo que Jesus está falando neste momento. Para entender o plano divino. Só que naquele momento, os discípulos não estavam sendo preparados e eles entenderam
depois tudo o que significava cada momento estava acontecendo. Voltando nesse texto que nós estávamos lendo, mas Jesus, sabendo disso, lhe diz: por que molestais esta mulher? Porque ela praticou uma boa ação comigo, e sempre o tenho com. E os pobres, vocês sempre terão eles convosco, e sempre terá momento para ter uma oportunidade para você fazer uma ação boa com eles. Mas eu nem sempre estarei com você. Então, para mais entender, chegou o momento que era o momento para ser derramado esse perfume sobre ele, para simbolizar esse sepultamento, assim, no senso literal, assim. Era um momento de preparação, porque daqui para frente o Jesus iria ser entregado na noite da ceia, que é um dia de quinta-feira. Jesus estava na última ceia com seus discípulos e, de repente, Jesus começa a dizer que um deles irá o trair. Aí todos começam a voltar com ele sobre si mesmo. Será que sou eu? Será que sou eu? E até o Judas, de repente, vai perguntar para Jesus. E Jesus diz, tu dizeste. Então, Jesus, a partir daquele momento que ele entrega essa palavra para Judas, Judas vai se retirar. E naquele momento que Jesus vai continuar com seus discípulos, de repente, ir no jardim de Getsemane, desculpa, para orar, o Judas, naquele momento, iria entregar Jesus para 30 peças de prata, como foi falado. E nesse momento que Jesus está falando para Judas, então faz prontamente aquilo que você vai ter que fazer. Se a gente vê nesse mesmo capítulo 26 que eu acabei de ler, é interessante de ver que o sacerdote e os anciãos principal se reuniam no palácio do sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, mas dizia, não durante a festa, para que não haja tumulto entre os povos. Ou seja, era mal visto de crucificar alguém na Semana Santa. Era impossível imaginar. Só que não, como podemos dizer, não chegou no plano deles, mas chegou no plano segundo Deus. Assim, Jesus foi, no dia da quinta-feira, entregue para os soldados. E, de repente, ele foi levado a Pilatos, no pretório, dia de sexta-feira. Sexta-feira, e foi julgado e crucificado. Nas Semanas Santas, não como o sacerdote queria, mas como Deus queria, segundo o seu plano perfeito. Naquele momento, muitos cordeiros eram sacrificados pelo sacerdócio. Muitos sangues era derramado a fim de pagar, segundo a aliança no Antigo Testamento, perdoar os pecados. Porque se nós voltamos no Antigo Testamento, era necessário, para pagar os seus pecados, que um animal, ou seja, um cordeiro, um novilho, paga da sua vida para a nossa vida. Ou seja, era necessário de um sacrifício, que um animal paga da sua vida em troca dos seus pecados. Então era necessário o sangue ser derramado a fim de poder comprar, a fim de poder nos lavar dos nossos pecados. Então, quando Jesus está entregue naquele momento para ser crucificado naquela cruz, para que o seu sangue seja derramado naquele momento, eram para pagar um preço tão alto, um preço de toda a humanidade, era necessário que seus sangues sejam derramados. Por isso que o seu sangue foi derramado lá na cruz, porque ele pagou um preço muito alto para não somente a tua vida, a minha vida, mas a vida de nós todos. Assim vem a palavra que muitos de vocês conhecem, que está em João 3,16, que diz... Vamos ler juntos. Necessário às vezes, mas talvez vocês conheçam
de cor, mas vamos ler juntos, só para ver. Glórias a Deus. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Então era necessário que Jesus pague da sua vida para a sua vida. Era necessário, segundo o plano divino, porque muitas das vezes o homem faz um plano maquiavélico, e é impensável de pensar, mas segundo o inimigo, segundo os fariseus naquele momento, era um momento que Cristo morreu. Era um momento que, pronto, acabou. Só que o que eles não sabiam é que era segundo o plano de Deus, o plano perfeito de Deus, a fim que, por sua vida, a sua vida seja lavada e que a sua alma seja comprada através do sacrifício de Jesus. Então, quando nos olhamos para a cruz, assim como a serpente de Moisés foi levantada no deserto, assim que todos olhavam para essa serpente de bronze, sejam curados de todas as picadas de serpente naquela hora, assim todos nós que olhamos para a cruz do Calvário, para o sacrifício de Jesus, nós todos somos curados. Não somente por nossas enfermidades, mas também nós somos curados através do seu sangue que foi lavado, que nos lavou em nome de Jesus. Então, é o plano divino que está acontecendo naquele momento. E é interessante de ver que muitos naquela época se faziam passar por Jesus, falsos messias. Por exemplo, nós vamos ver até em Atos dos Apóstolos, me desculpe no sotaque, capítulo 8, nós vamos ver que havia um homem que se chamava Simão Feiticeiro e que o evangelista Filipe chegou naquela cidade na Judeia. E quando ele chegou naquele lugar, aquele homem se chamava o Grande, o Deus. E também ele praticava todos os tipos de magia. E aquele homem também era um tipo de falso Messias. Mas também depois, no livro de Atos, nós vamos ver um outro homem que se chamava Bar Jesus. Então, e que se chamava também como se fosse um falso Messias, mas era um feiticeiro. Então, naquela época, era comum de ver pessoas que se diziam como se fossem quase filhos de Deus ou falsos Messias. Só que nenhum deles venceu a morte. Mas Jesus venceu a morte. Alguns deles lhe falavam bem, alguns deles até praticavam um tipo de exorcismo, um tipo de magia, faziam um tipo de milagres, poderia até tentar imitar Jesus, mas nenhum deles venceu a morte, nenhum deles ressuscitou. Então, podemos dizer que quando Jesus ressuscitou o dia de domingo, o terceiro dia, isso fez a diferença. Isso fez a diferença porque ele venceu a morte. Ele provou para todos que quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, isso foi algo que ninguém conseguiu imitar. E tem vários salmos que são messiânicos, que eu achei interessante, que eu guardei para vocês. Tem um salmo que é o Salmo 34:20, na versão do King James atualizada, fala assim: o Senhor lhe preserva todo o seu ser, e nenhum dos seus ossos será quebrado. Ou seja, muitas das vezes era comum que quando um crucificado na cruz era, ou seja, ele estava crucificado na cruz, para ver se o prisioneiro estava vivo ou não, os romanos chegavam e quebravam as pernas. Naquele momento, aquele prisioneiro executado sentia dor, ou também, pelo fato de ter as pernas quebradas,
o corpo se colocava numa posição de asfixia, que fazia que ele era em total impossibilidade de respirar. Ou seja, este fato estava acelerando a morte dele. Só que, segundo o Salmo 34, 20, o Senhor lhe preserva de todo o seu ser e nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando os soldados chegavam perto do corpo de Jesus lá na cruz do Calvário, nem precisou quebrar os ossos das pernas, porque simplesmente Jesus já tinha rendido o Espírito. Então, confirmou a palavra do Antigo Testamento que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Tem também o Salmo 22, quando Jesus, nos últimos momentos, ele está lá na cruz do Calvário, ele vai dizer, meu Deus, por que me desamparaste? E muitos estavam zombando, pensando que Jesus estava desesperado e que ele chorava e que era um momento de desespero tão alto que ele dizia, será que Deus me abandonou? Só que Jesus estava simplesmente recitando o Salmo 22 e 1, que falava assim, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus não estava desesperado naquele momento. Ele recitava aquele salmo, dizendo assim, no momento da dor, no momento da escuridão que estava acontecendo, meu Deus. E depois tem um terceiro salmo que eu queria compartilhar com vocês. E esse salmo é o Salmo 31, do versículo 5, que fala assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me redimiste, o Senhor, Deus da verdade. Foi a última palavra, última frase que Jesus deu antes de render o Espírito. Ele recitou o Salmo 31, 5. Muitas das vezes, muitos pensam que a cruz deveria acontecer de tal maneira, só que tudo isso estava perfeitamente, cronologicamente, acontecendo segundo o plano divino de Deus. Jesus cumpriu perfeitamente o plano de Deus. E é interessante, só para fazer uma parêntese neste momento, com os irmãos, esses dias estava num momento muito importante e confesso com os irmãos que eu cheguei a estar num velório de uma pessoa e quando estava fazendo, antes de começar a atuar nesse momento da cerimônia do velório por essa pessoa, chegou uma pessoa que chegou até mim, assim, e que me fez uma pergunta, perguntou assim, me desculpe, eu não creio em Deus, eu não tenho fé em Deus e eu não acredito em Deus. Falei, tudo bem. Falei, me desculpa, mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Falei, sim, pode fazer a sua pergunta. Aí a mãe falou assim, se Deus existe, por que permitiu a morte? Por que o Senhor permitiu a morte dessa pessoa? Se essa pessoa era boa. E se Deus existe, por que Deus permite tantas as guerras e tantas as catástrofes no mundo? Se Deus é Deus, por que Ele permite tudo isso? Aí eu respondi em duas partes. Primeira parte, eu respondi assim. Assim que Deus, Ele permite, Ele oferece o livre-arbítrio para o homem de escolher o bem ou o mal. Então, Deus também oferece para o homem o livre-arbítrio de escolher Deus ou não. Mas Deus sempre se oferece para nós. Agora, Deus nunca pode nos obrigar a acreditar, mas Ele sempre se oferece. Agora, depende de nós de aceitar ou não. E agora, eu queria responder na segunda frase para esta mulher. Ela não me deixou o tempo, então eu concluí de outra forma. Eu falei assim, muitas das vezes, como Jesus foi entregue por um dos seus discípulos, foi um momento de traição, ele foi vendido. Então, parece incompreensível, porque aquele homem andou 3 anos com Jesus. Ele participou de todos os momentos com Jesus. Ele observou as palavras do Mestre,
os milagres do mestre, ele andou com o mestre, mas ainda, por fim, ele decidiu trair o mestre. Então, isso vem do coração, porque o coração dele estava mal. Aí, de repente, ela volta com outra pergunta, ela me diz, mas depende do coração? Eu falo assim, na verdade, a mensagem de Jesus é uma mensagem de paz. É uma mensagem de que Jesus morreu por nós, por nossos pecados, a fim que ninguém morre, mas tenha vida eterna. João 3,16. Jesus deu seu único filho unigênito para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. Então ela me respondeu assim, então, seria muito fácil. Eu poderia matar alguém ou fazer algo e, de repente, eu peço desculpa com toda a sinceridade e eu sou salvo? Aí eu respondi só com 2 palavras. Eu falei, será que dá tempo antes de morrer de pedir desculpa? Porque às vezes nem sempre nós temos o tempo de pedir desculpa para Deus. Será que Deus olha a aparência ou somente Ele olha no teu coração? Aí depois dessa palavra, foi como uma espada. E aquela palavra entrou no coração. Talvez não tive mais possibilidade de falar com aquela pessoa, infelizmente, mas eu creio que essa palavra entrou no coração. E no final, ela me agradeceu. Muitas das vezes, eu contei esse testemunho para você, que aconteceu comigo, mas muitas das vezes Deus te coloca uma oportunidade, ou apresenta uma oportunidade na sua frente, e Deus, ele olha no coração. Você pode agir de uma certa maneira, ou as pessoas podem agir de uma certa forma, mas se o coração não está focado em Deus, não adianta, porque Jesus olha no coração. E é o coração que conta. O coração de Judas estava, infelizmente, totalmente corrompido pelo dinheiro. O coração dele estava tão focado no dinheiro que ele vendeu por 30 peças de prata. E logo depois ele sentiu um remorso, não um arrependimento. Há uma grande diferença entre o remorso e arrependimento. Ele voltou para o templo com remorso e jogou as peças de prata e não quis mais. E depois ele foi para se enforcar. Ele não sentiu um arrependimento, porque se sentiu um arrependimento, ele teria voltado para Jesus. Mas não, ele sentiu um remorso. Então, o coração dele não muda. O coração da pessoa não muda. Se não tiver uma intervenção divina no coração, não adianta. Se fosse por palavra de homem, o coração não se converte. Mas se fosse pela palavra de Deus, somente a palavra de Deus consegue entrar igual uma espada no teu coração. Por isso que em Efésios 6:10 diz que nós temos que se armar de toda a armadura de Deus e da sua palavra, que é como uma espada. Então, assim como a palavra de Deus ela entra no coração como uma espada, eu queria voltar numa frase que muitos falam às vezes, é que por que Deus permite todas as guerras no mundo? Por que Deus permite tantos problemas? É uma questão muito antiga e muito citada muitas das vezes para aqueles que não acreditam em Deus. Eu me lembro de uma palavra de um evangelista que eu já tinha ouvido, e ele falava o seguinte: olha, a partir do momento que nós tiramos o Deus das nossas escolas, o Deus do nosso país, a partir do momento que nós tiramos a palavra de Deus e Deus eles mesmos, do nosso cotidiano, dos nossos momentos de oração, da nossa cultura, então, simplesmente, Deus, com muita educação, se retirou e deixou com livre-arbítrio o homem segundo o seu coração. Só que o coração do homem, nós vemos o resultado, ele é voltado sobre ele mesmo. E ele é incapaz de fazer o bem. Então, gera guerra, gera problema, gera morte, gera suicídio, geram muitas coisas que, infelizmente, poderia ser evitado. Mas pelo fato que Jesus não está na vida dessas pessoas, ou no coração dessas pessoas,
Então o coração deles está segundo o homem. E hoje nós vemos, infelizmente, o resultado. O que é uma vida segundo o coração do homem. Não somente por causa dessa pandemia, mas nós vemos tantas guerras hoje que acontecem e realmente uma vida sem Deus não faz sentido. Então, por isso que nós temos que, enquanto nós temos a oportunidade de voltar o nosso coração para Jesus. Talvez esse momento de pandemia, esse momento que nós estamos na nossa casa, com impossibilidade de poder trabalhar, é o momento para voltar mais sobre Cristo. É talvez o momento para voltar mais a uma vida de oração. Talvez este momento que Deus permitiu, infelizmente por alguns, talvez tem uns que têm uma situação difícil, como citou o pastor, é verdade. Mas talvez Deus permitiu esse momento para você se focar mais sobre Jesus. Porque nós cremos, e infelizmente muitas igrejas não falam mais, mas Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós cremos, segundo o que acontece agora, segundo os sinais, Jesus quer levar a sua igreja. Só que antes disso, ele quer que todos sejam salvos. Só que para todo mundo sejam salvos, precisa estar na posição e precisa ter um coração transformado. E para isso eu me lembro também, eu vou concluir com essa. Uma palavra que está em Ezequiel 36, 26. Só vou ler rapidamente para os irmãos. E darei-vos um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Naquele momento, Deus quer tirar de nós um coração de pedra. Coração de pedra é um coração que é insensível. É um coração que é incapaz de poder ter sensibilidade. É um coração que não consegue ser sincero. E esses dias, alguns tempos atrás já, eu pesquisei sobre a palavra sinceridade. Eu achei muito interessante que a palavra sincera, ou seja, sincera, ela vem do latim. Aí eu pesquisei mais sobre essa palavra e eu vi que essa palavra é cortada em dois. Está sem ser, ou seja, a cera, sem cera. Aí, por que sem cera? Sincera. Aí eu fui pesquisando e eu vi que na época romana, grego-romano, tinha muito pessoas que faziam esculturas de pedras brancas, geralmente. E muitas das vezes, quando o escultor estava fazendo essa escultura, muitas das vezes caía um pedaço de dedo, um pedaço do nariz. Então, para não recomeçar aquela obra de arte, eles disfarçavam. Eles colocavam um pequeno pedaço de cera e no nariz ou no dedo, e assim estava assim, impossível de ver realmente se tinha um pedaço caído ou não. Parecia que a escultura estava perfeita. Só que muitos escultores faziam esse rolo, vamos dizer, e virou quase uma máfia. Então, chegou o momento que não tinha mais escultura de pedra 100%. Então, chegou o momento que, naquela época, eles decidiram de fazer um certificado. Tipo, agora, essa escultura é um certificado e é 100% sem cera. Então, realmente, ela é sem cera, ela é sincera. Agora, quando nós estamos diante de Deus, não adianta colocar um pedaço de cera no nosso coração. Deus, ele quer sinceridade. Ele quer uma palavra sincera no seu coração. Assim como um certificado. Quando você vem para Deus, ele quer ver o seu coração sincero. Igual essa escultura, sem disfarçado. Porque o homem não olha segundo a aparência, mas ele olha segundo o coração. Então, se o seu coração não estiver disfarçado, mas sincero, ou seja, de carne, porque nesse sentido, o coração não é de pedra, ele não é insensível, ele não é igual a essa escultura que foi feita, porque muitas das vezes a vida faz que você mesmo, como explicar, as dificuldades
muitas das vezes, transforma o seu coração em pedra, ou seja, você é mais claro. Você pode ter passado por momentos difíceis na sua vida. E o seu coração, todos esses tempos, todos esses anos, começou a se transformar em um coração de pedra. E você quer dar uma escultura no seu coração. Você começou a mudar a sua aparência, mudar o seu jeito de falar. E você pensou que talvez você poderia até enganar umas pessoas. Só que Deus ninguém engana. E Deus, ele conhece a sua fraqueza. Ele conhece o seu coração. Então não adianta com os anos tentar ser uma outra pessoa, tentar falar de um jeito e se expressar de um jeito, porque Deus, ele olha no teu coração. Ele olha a sinceridade no teu coração. Então é isso a mensagem da cruz. E que Jesus quer transmitir vida para a sua vida. Vida e vida com abundância. Porque ele é a vida e ele é a ressurreição. Esse momento da Páscoa, esse momento da pandemia, esse momento muito difícil, é talvez para nós realizar que nós precisamos ser mais sinceros com Deus. Eu mesmo primeiro. Esses dias eu pensei, nossa, eu estava naquela vida de correria, aí de repente chegou essa pandemia, os trabalhos começaram a ficar mais parados. Aí eu comecei a ficar mais em casa. Ficar mais em casa e de repente eu comecei a focar mais na palavra. Aí eu comecei a observar os sinais e eu vi que despertou muitas pessoas. E assim, voltamos numa vida mais ativa de oração. Então é isso que eu quero falar hoje, que eu queria entregar para vocês. Jesus quer entregar um novo coração para você hoje. Um coração sincero. Um coração com sinceridade. Que você pode estar em plena confiança no Senhor. Confia no Senhor nesse momento. Talvez nós podemos fazer planos. Nós podemos ter objetivo. Isso é normal. Muitas das vezes, os nossos planos não são segundo os planos de Deus. Assim como essa pessoa que estava naquele velório que eu assisti, crente, dizia que acreditava em Deus, mas naquele momento Deus quis tirar. Assim Deus ele faz de uma forma que nós não conseguimos entender. Mas é que somente Deus sabe fazer. Somente Deus sabe por que aconteceu aquele momento. Então, não se preocupe. E coloque o seu coração e aquieta o seu coração nas mãos do Senhor. Amém? Então, eu comecei com várias textos, mas é isso que era realmente o foco da minha mensagem. Então, guarda essa palavra no teu coração e eu desejo para você um bom final de semana e que nesse momento de pandemia, que não é fácil, que você pode confiar no Senhor, que vai chegar na sua hora, que Ele vai te livrar, em nome de Jesus, porque Ele nunca deixou um dos seus escolhidos desamparados ou humilhado. E Deus tem certamente um grande plano da sua vida que você nem imagina. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu já volto a entrega para o pastor. E Deus abençoe a todos. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém.